Meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a bendita paz de Cristo Jesus esteja ricamente conosco. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no texto indicado no Salmo de número 27. Nós vamos ler os versos de 1 até o verso 14, Salmo 27. Nos versos de 1 até o verso 14, neste mês que estamos comemorando o aniversário desta igreja. Na semana passada falamos sobre a imagem, a figura da igreja como uma comunidade da esperança. E hoje nós vamos, neste salmo tão belo, onde Davi expressa o seu anelo, seu anseio pela presença do Senhor, vamos ver a igreja e refletir sobre a igreja como a casa de Deus entre o povo. Acompanhe comigo na sua Bíblia, você que já encontrou, permaneça de pé até o final da leitura em reverência à palavra de Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha, agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim, responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana. Por causa dos que me espreitam, não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vamos ler todos juntos, por favor, o verso de número 4. Vamos lá? Uma coisa e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e meditar no seu templo. Vamos orar. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai Santo, nós te agradecemos e pela tua palavra que lida será revertida agora, te suplicamos de instrução aos nossos corações. Nos ajuda, Pai, a compreendê-la com submissão e obediência, e assim nos capacite a também, aparelhados das suas instruções, obedecermos e vivermos aquilo que temos aprendido. Nos ajuda com isso, Senhor, santificando o nosso coração, guardando os nossos passos, guardando a nossa vida em tuas mãos. Guarda-nos agora para que estejamos atentos, reverentes à tua voz que falará ao nosso coração. Pois a despeito, Senhor, dos pecados, das limitações que ostentamos, inclusive este pregador, sabemos que o teu Santo Espírito não permite que a tua palavra volte para o Senhor vazia, mas sempre atendendo e cumprindo ao propósito para o qual ela foi estabelecida. Abençoa-nos, Senhor, para que compreendamos teu recado ao nosso coração. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos. Ao longo da história bíblica, quando refletimos sobre o relacionamento de Deus com o seu povo, poucos símbolos carregaram tanto significado para Israel do que o templo e antes
o tabernáculo como representação cerimonial e também simbólica da presença de Deus no meio do povo, no meio do arraial. Inclusive por isso, a arquitetura, como também a organização do templo e antes do tabernáculo, principalmente do tabernáculo, enquanto o povo peregrinava no deserto, tinha uma condição muito peculiar, muito característica. O arraial, ele era formado de uma forma a circundar o tabernáculo, de forma que o tabernáculo ficava no centro do arraial, do acampamento do povo de Israel. E todas as outras tendas e barracas e locais de habitação dos israelitas ficavam circulando o arraial, de forma que o Senhor é o centro da atenção, como também geograficamente daquele povo. Quando Israel saiu do Egito, e ali lidando com o politeísmo, com características muito identificadas da religião egípcia, ele inicia uma caminhada pelo deserto e Deus ordena a Moisés que construísse o tabernáculo, representando a presença de Deus no meio deles. Aquela tenda santa não era só um local de culto para aquele povo, era mais do que isso. No ideário teológico do povo de Israel, era a manifestação visível de uma promessa extraordinária feita pelo Senhor, que está lá em Êxodo 25:8, quando ele diz: me farão um santuário e habitarei no meio deles. O Senhor havia prometido que não os abandonaria, não os tiraria do cativeiro para os abandonar no deserto, mas que estaria ao lado do povo em toda a sua peregrinação, que por sinal durou 40 anos, para que aquele povo fosse amadurecido e uma segunda geração viesse a tomar posse da terra prometida. O tabernáculo ali, naquela forma como foi estabelecido pelo Senhor, lembrava todos os dias para aquele povo que eles não estavam sozinhos. Como um lembrete de fortalecimento, como um lembrete de coragem, de encorajamento, de cuidado do Senhor que estava com eles, que estava cuidando deles. A presença de Deus acompanhava Israel em todos aqueles anos que passaram ali e também depois deles. A nuvem durante o dia, o fogo durante a noite apontavam para uma realidade que ainda superava este simbolismo do tabernáculo. O Senhor estava com eles, defendendo a causa deles. Mas quando chegam eles na terra prometida, depois desse tempo de amadurecimento no deserto, o tabernáculo continuou durante alguns anos representando a presença de Deus entre o povo. Mas quando se estabelece um reino, Deus faz aliança com Davi e prometendo-lhe que da sua descendência, o seu filho, Salomão, viria a construir um local de habitação em Jerusalém, para ali simbolizar a presença de Deus no meio do povo de Israel. E o templo ali passa a ocupar uma identidade central do povo. Era ali que o povo se reunia para prestar sacrifícios, para render ações de graças ao Senhor. As peregrinações das mais distantes vizinhanças das tribos de Israel em caminho para Jerusalém, para que lá se reunissem no templo para cantar, para sacrificar, para bendizer o Senhor com a ajuda dos levitas, dos oficiais do templo, dos sacerdotes, com toda aquela intermediação cerimonial que nós conhecemos. Aquilo ali nutria no coração do povo um desejo, um anseio. Nesses caminhos das tribos mais distantes até Jerusalém, eles iam olhando para a geografia ao seu redor, olhando para as ameaças, as lutas, e refletindo sobre como o Senhor é que encaminhava a eles esse desejo de adoração sincero e genuíno. Por isso, muitos dos salmos são ali identificados nesse contexto como salmos de romagem, salmos de caminhada, salmos que eles cantavam saindo das tribos, indo para o templo para cultuar ao Senhor. O templo não era só construção religiosa, o templo não era só um prédio, o templo era símbolo ali de um Deus que tinha escolhido morar com o seu povo, não longe, não distante, mas no meio do seu povo. Teólogos reformados comentando sobre essa figura do templo com o passar dos anos, vão nos dizer que a progressão da revelação bíblica
afirma o propósito e confirma o propósito do tabernáculo depois do templo, para revelar que Deus não estava distante do seu povo, mas estabelecia comunhão pactual, aliança, para uma realidade muito maior que depois, em Cristo, seria completa, plena e experienciável pelos cristãos. Ainda assim, o tabernáculo ensinava para Israel a peregrinação com Deus. Ensinava Israel a permanecer diante de Deus. E ambos apontavam para a realidade que cumpriria-se em Cristo, Deus habitando, tabernaculando com o seu povo, que é a doutrina da encarnação. Cristo fazendo-se um de nós, morando conosco, vivendo conosco, tornando-se o centro da adoração da sua igreja. E quando chegamos ao Novo Testamento, na Nova Aliança, uma mudança significativa acontece, tendo em vista o relacionamento que o povo tinha com o templo, que agora muda. A igreja primitiva nasce sem templo, nasce perseguida, nasce reunindo-se às escondidas nas casas, catacumbas, cemitérios, longe das perseguições dos próprios judeus, depois dos romanos, buscando local para estarem em comunhão, não importando as arquiteturas, não importando as características de edificações, agora sendo muito mais importante para eles a comunhão, a unidade e o aquecimento pelo Espírito ali derramado entre eles no primeiro século, no começo da igreja. Ela nasce sem templos, perseguidos, reuniam-se em locais discretos, escondidos, mas após séculos de perseguições, posteriormente com a reforma protestante no século XVI, a igreja voltou a valorizar esses espaços como que temos aqui para a reunião do povo de Deus. Não como substituto da presença de Deus, tendo em vista que sabemos que o Senhor, como o próprio apóstolo Paulo nos relata, e Estevão, também em Atos capítulo 7, quando defende-se perante o Sinédrio, não habita o Altíssimo em templos feitos por mãos humanas. Nunca habitou, diga-se de passagem. Embora esse simbolismo represente para nós o cuidado e a necessidade de estarmos atentos à reunião do povo de Deus como algo importante, o local dedicado à reunião solene da comunidade de fé, onde a palavra é proclamada, onde os sacramentos são administrados, onde o povo é reunido para adorar, não fala só de um prédio, mas fala também de um prédio. Fala daquilo que acontece quando o povo se reúne. Poderia ser aqui, poderia ser na praça, poderia ser na casa de alguém. Ali estaria a igreja reunida. Perder o templo antes significava a derrota total da vivência espiritual do povo de Israel. Assim foi quando eles foram desterrados para o exílio na Babilônia durante 70 anos, não tendo a figura do templo para adorar o Senhor. É como se a adoração deles fosse interrompida por causa do prédio. Significava sentir que aquilo que representava para aquele povo, segurança, identidade, esperança, estava sob ameaça. Hoje não é assim. Mas nesse contexto é que encontramos Davi aqui falando sobre o seu anseio de estar no templo, de estar na casa, de morar na casa do Senhor. No Salmos 27, muito possivelmente aqui, experimentando ameaças de inimigos, não se sabe se fugindo de Saul ou fugindo já sendo rei de Israel, de seu filho Absalão, que pretendia tomar-lhe o trono. Ele está cercado por inimigos, enfrentando perigos e incertezas, mas no verso 4 ele revela aonde estava a sua maior segurança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O desejo de Davi não era o prédio, não era o tabernáculo. O desejo de Davi era a presença de Deus. Sabia ele que mesmo nas mais ferozes lutas que enfrentasse ele, sendo um rei visado e perseguido, na casa do Senhor ele encontrava segurança e consolo, proteção fiel. O templo encontra o seu cumprimento em Cristo. E na igreja, a comunidade onde Deus habita pelo Espírito é a igreja. E o Salmo 27, 4, nos mostra que a igreja é a casa de Deus, não porque possui paredes, ou
ornamentos bonitos, mas porque carrega a presença do Deus vivo e verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso. E aqui queremos olhar nessa noite, queridos, de forma sucinta, mas também profunda, sobre 4 verdades, olhando para o verso 4 apenas. 4 marcas da casa de Deus. 4 marcas que distinguem, definem a igreja, a casa de Deus, o lugar onde o povo encontra a sua fé, sua morada, a sua admiração, sua transformação. Em primeiro lugar, olhando para esse texto, nós aprendemos, queridos irmãos, que a casa de Deus é lugar de convicção e fé. No verso número 4, ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Uma coisa eu peço e buscarei. É muito interessante olhar para a forma não aleatória com a qual o texto sagrado é composto, inspirado que é, para nos transmitir lições verdadeiras e importantes, como aqui Davi, demonstrando convicção, certeza, firmeza, segurança em algo que crê, algo que tem se tornado raro no cristianismo do tempo corrente, do século 21. A primeira palavra que chama atenção é uma coisa. Davi estava cercado, irmãos, por muitas necessidades. Estava ele sendo assolado, estava ele sendo ameaçado, inimigos, perseguições. No verso 2 ele diz, desse mesmo salmo: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir. A casa dele está sendo ameaçada, o seu trono está sendo pleiteado. Mas ele não pede livramento, ou como em outros contextos, até mesmo o próprio Davi pediu que o Senhor desse cabo dos seus inimigos. Ele pede uma coisa. Uma coisa peço ao Senhor, e essa buscarei. Quando revela Davi aqui, na verdade, o desejo mais profundo do seu coração. Ele não apresenta uma lista de pedidos, ele não apresenta um checklist para que o Senhor viesse a contemplá-lo gradativamente com as suas necessidades. Uma prioridade para Davi é mais importante que todas as outras. Uma prioridade para Davi é mais importante que a sua própria proteção, que a sua integridade. É mais importante que o seu reino ser consolidado ou protegido. Uma coisa é mais importante. Ele expressa convicção, sabendo, ensinando a cada um de nós sobre o que realmente importa. Não que outras necessidades não existissem. Não se pode negar que ele tinha outras, e tinha muitas, prioritárias, inclusive, importantes, mas que acima de todas elas existia algo superior: estar na presença do Senhor. Uma coisa peço ao Senhor. A fé verdadeira, queridos, tal qual no contexto de Davi, talvez um pouco menos desafiador para nós, verdade seja dita, também encontra esse tipo de desafio, de organização de prioridades. Quantas vezes, e muitas são as vezes, que nós estamos cercados de muitas ocupações, de muitas preocupações, de muitas ansiedades, de muitas lutas, crises para lidar, problemas para administrar, e ainda assim, a fé verdadeira precisa se encarregar de organizar os desejos do nosso coração. A Igreja de Cristo nasce dessa convicção, dessa confissão. Ela não é uma comunidade reunida por afinidades humanas. Nós temos muito mais coisas que nos separariam naturalmente, ou que nos diferenciassem, do que aquilo que nos une. Porém, é o que nos une que nos mantém unidos como igreja, que é o que é mais importante, o vínculo que Cristo estabelece, nos instituindo como corpo, membros de um corpo do qual ele é o cabeça. A igreja, a comunidade reunida, não por muitas afinidades ou por muitas semelhanças, é porque existe uma prioridade, uma coisa, um desejo maior: buscar o Senhor, servi-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. Jesus frequentemente trabalha com esse senso de prioridade, ensinando aos seus discípulos a respeito dessa importância de organização de ideais.
Em Mateus 6,33, ele diz aos discípulos: busquem, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. A igreja saudável, a igreja que prospera, que cresce de forma que agrade o Senhor, é aquela que pode dizer: uma coisa pedimos e essa buscamos: conhecer, glorificar, servir e bendizer o Senhor. J.I. Packer, comentando esse texto, vai nos dizer que a maior realização da vida cristã está em conhecer Deus, mas não como teoria, porém como realidade viva e não apenas como conceito religioso. A casa de Deus, queridos, a igreja, é lugar de convicção, não pode ser lugar de dúvida, de contradições, de confusão, de relativismos. Não pode ser o lugar da sua verdade. É lugar de confronto, é lugar de verdade estabelecida da parte das Escrituras Sagradas. A casa de Deus é marcada por uma fé que sabe aonde está a sua prioridade. Entretanto, essa convicção contrasta, meus irmãos, profundamente com a marca da espiritualidade dos tempos contemporâneos. Muitos crentes passam a procurar a igreja como um espaço de muitas coisas, menos de convicção e fé. Espaço de entretenimento, espaço de experiências emocionais, espaço de satisfação imediata, espaço de amizades, espaço de encontrar um relacionamento, espaço de qualquer coisa, menos de convicção e fé no Senhor, que nos convoca a servi-lo conforme Ele nos chama e nos salva e nos concede a vida eterna. Muitos passam a procurar a igreja, deixando de perguntar: o que Deus revelou? O que é que eu preciso saber da parte de Deus? As pessoas estão perguntando: o que é que eu devo sentir? Quando a experiência pessoal contrapõe o desejo e o anseio pelo Senhor, esse desejo de Davi não pode encontrar morada em nosso coração. Porque aí a convicção e a fé cedem espaço na experiência pessoal para a conveniência, para a oportunidade e para a satisfação dos nossos próprios desejos. Esse cristianismo fluido também produz, naturalmente, uma fé sem raízes, uma fé da superfície, superficial, barata, frágil, moldada pela experiência que eu tenho e não pela experiência da palavra de Deus. O Salmo 27 apresenta um outro caminho. Mostra Davi não buscando uma experiência passageira. Mostra Davi fundado em convicções permanentes. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Ele não está seguindo a Deus em circunstâncias favoráveis. Está seguindo a Deus em perseguições, em circunstâncias desfavoráveis. Mas ainda assim, com a sua fé alicerçada em uma segura certeza. Uma coisa eu peço ao Senhor. Essa mesma convicção, ela é notória, ela é caudalosa, ela é experienciável. No curso da história da igreja, quando os nossos irmãos do passado, perseguidos, maltratados, lançados em arenas, os mártires, não morreram por emoções. Eles não entregaram suas vidas para serem devorados por leões e feras, baseados num sentimento, num arrepiar do braço, numa música que tocou no meu coração, mas por verdades eternas, convicções como a de Davi, perseguido, ameaçado, dizendo: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Homens e mulheres poderiam preservar suas vidas, poderiam preservar suas integridades, negando Cristo, mas preferiram permanecer fiéis, porque sabiam que a realidade do Evangelho era maior do que a sua própria existência e a sua experiência pessoal. A igreja, meus irmãos, ela é lugar de convicção, ela precisa ser lugar de fé, de certezas, de verdades do Senhor proclamadas, vividas e compartilhadas. Ela não é lugar de fé de momento, ela não é lugar de empolgação, de oba-oba. A igreja é lugar da verdade estabelecida e pregada e vivida. É lugar de convicções. Em segundo lugar, esse texto nos ensina ainda, queridos, que a igreja, além de ser um lugar de convicção e fé, é um lugar de morada.
é um lugar de gozo eterno. Ainda no verso 4 ele diz que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Certa vez, conta-se a história de um rapazinho que procura o pastor no final do culto e traz a ele uma questão bastante curiosa. Pastor, puxando assim a calça dele, pastor, queria lhe pedir se fosse possível, nós queríamos morar aqui na igreja. E o pastor ficou, o que foi que aconteceu? Queria morar na igreja aqui, porque aqui na igreja o papai trata tão bem a mamãe. O papai é tão bom com a gente. É tão amável. As palavras dele são doces. Ele é responsável. Ele é amigo. Mas lá em casa, pastor, não é muito bom. É tudo diferente disso. Queria morar na igreja. Disse a criança, revelando um comportamento hipócrita, dualista na vida de alguém que não era verdadeiramente convertido, certamente. Davi, ele não pede nesta firme convicção que levanta diante do Senhor, uma visita ocasional. Uma coisa peço ao Senhor, que eu possa conhecer o seu templo e visitá-lo. Não. Que eu possa morar. A palavra revela habitação contínua, morada. O desejo de Davi era uma vida inteira de comunhão com Deus. Não queria Davi uma experiência passageira. Para Israel, como eu disse na introdução, estar no templo era estar diante do Senhor. Estar no tabernáculo era estar no centro da adoração ao Deus vivo e verdadeiro, que havia os libertado, se manifestado, se revelado a Israel. Mas para Davi, a maior bênção não era o templo em si, não eram seus objetos, suas decorações. A maior bênção era estar na presença do Senhor. A igreja é a comunidade de pessoas que encontram na igreja verdadeiro lar, casa na fé. O mundo oferece muitos lugares assim, mas que não chegam nem perto das recompensas eternas que aqui nós podemos, e só aqui nós podemos auferir. O mundo oferece lugar de riqueza, o mundo oferece ambientes de reconhecimento e crescimento pessoal, o mundo oferece ambientes de conquistas, ambientes de prazeres, mas tudo de forma temporária e limitada. Somente Deus oferece-nos morada eterna, no seu seio, na sua habitação, na sua presença, na comunhão da sua igreja. Jesus afirmou, despedindo-se dos seus discípulos, em João 14:2, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vou teria dito. A casa de Deus aponta para uma realidade do hoje e para uma realidade do futuro. Hoje encontramos comunhão com o Deus da igreja, com o Deus da igreja cristã. Um dia vamos desfrutar plenamente dessa presença, não mais aqui, com as dores do pecado, das desilusões, das deslealdades, das traições. Não, longe do pecado e removidos de toda influência ou poder ou existência do pecado sobre nós. Feitos, glorificados, estaremos diante da sua gloriosa presença em morada, para toda a eternidade. A casa de Deus aponta para frente, aponta para agora. A casa de Deus não é simplesmente uma construção, um prédio, não é feita de tijolo, de parede, de estrutura. A igreja é formada por pessoas compradas pelo sangue precioso e carmesim de Cristo Jesus. Mas isso não diminui, de outra forma, o valor do nosso local de reunião pública. Aqueles que pertencem ao corpo de Cristo gostam, anseiam, se satisfazem, encontram prazer de estarem reunidos, adorando, reunidos, experimentando da convivência de fé, que nos enleva o coração para olhar ao Senhor, vendo na beleza da igreja o cumprimento das suas promessas. Deseja estar reunida para cultuar, para ouvir a palavra, para participar dos sacramentos, para expressar comunhão. Na Confissão de Fé de Westminster nos é ensinado sobre o lugar de culto, que Deus deve ser adorado publicamente nas assembleias dos santos, reconhecendo a importância da reunião da igreja para o culto comunitário.
A igreja é o povo de Deus, reunido na presença de Deus. E a igreja é lugar de morada, de gozo eterno, lugar de crescimento, lugar de experiência e caminhada cristã. Há pouco tempo atrás, pouco tempo mesmo, 6 anos, 5 anos atrás, experimentávamos uma das maiores pandemias globais da história da humanidade, que ceifou a vida de centenas de milhares de pessoas. Um vírus invisível, mas que ao mesmo tempo impactou em todas as nossas relações e vivências, considerando as premissas de contágio e situações que geraram dificuldades relacionadas à convivência social, ao agrupamento de pessoas. E isso é o que marca a igreja. Nesse tempo, a igreja foi movida para um contexto estranho, para uma experiência distinta daquela que sempre foi marcada na vivência do povo de Israel, do povo de Deus. A igreja foi enclausurada nas redes. Só podia se reunir para orar, para aprender a palavra, para louvar o Senhor, virtualmente, em salas impessoais, frias. E eu me lembro do primeiro culto que tivemos depois de 3 meses de lockdown, aqui nesta igreja, ainda com uma série de cuidados e critérios estabelecidos pelas autoridades, distanciamento de banco e tal. Eu me lembro de ver muitos irmãos chorando, emocionados, muitos irmãos com seus corações impactados por lembrarem do quanto é bom estarmos juntos em igreja, apesar dos pesares. A igreja é lugar de morada, é lugar de gozo eterno. O salmista ainda nos diz em terceiro lugar, irmãos, que a casa de Deus é lugar de contemplação, é lugar de admiração. O texto diz que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias para contemplar a beleza do Senhor. A palavra hebraica aqui usada para beleza é noã, comunica coisas agradáveis, vista agradável, encantadora, preciosa, segundo o dicionário da língua hebraica. Davi queria contemplar Deus, mas não buscava apenas as mãos de Deus. Queria Davi contemplar o próprio Deus. Não queria Davi contemplar o templo. Queria Davi contemplar o Senhor. A igreja existe para isso, irmãos. Para contemplar a beleza de Cristo. Quando a igreja perde essa visão, ela começa a substituir Deus por outras coisas. Por reuniões, pelo encanto de progressos pessoais que conquistamos na vivência da igreja, esquecendo-se do principal fundamento que é Cristo, o Senhor da igreja, aquele que deve ser objeto da adoração da igreja, do louvor da igreja, da contemplação da igreja. Somente quando contempla o Senhor da igreja, quando olha para a glória do Senhor da igreja, é que a igreja é transformada, que a igreja tem a sua vista descortinada para quem é o Senhor e quão belo Ele é. Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 3, verso 18, dizendo: contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. A adoração cristã é uma resposta de um povo admirado pela grandeza de Deus. Isso é liturgia pura. A liturgia é um diálogo, uma conversa. Perceba, esteja atento a isso quando você visita o culto, quando você participa do culto ao Senhor. Deus convida o seu povo a adorá-lo, o seu povo responde louvando. Deus convida o seu povo ao temor da sua palavra, o povo responde orando, confessando seus pecados. Deus convida o seu povo a contribuir, nós respondemos depositando nossos dízimos e ofertas. Deus convida-nos a ouvir a sua voz falar no nosso coração e nós respondemos com a nossa atenção dedicada e dirigida à sua palavra. R.C. Sproul, comentando sobre a percepção da majestade de Deus, nos diz que o olhar para a grandeza do Senhor é essencial para que tenhamos e vivenciemos uma vida cristã profunda. Por isso, queridos, quero destacar nesse ponto que chama-nos muito a atenção, particularmente para nós conservadores, uma igreja histórica, não chegou ontem no Brasil, estamos há mais de 160 anos em solo brasileiro, no mundo inteiro, desde o século XVI.
nos chama a atenção o contraste desse olhar da beleza de Cristo com tendências contemporâneas de arquitetura, de identidade visual das igrejas. Em muitos lugares, a busca por um minimalismo transformou o espaço de culto em ambiente sem beleza alguma, ocos, sem memória, sem identidade, sem beleza nenhuma. A chamada estética, paredes pretas, representando em alguns contextos tendência de ambientes frios, desprovidos de beleza, que expressem reverência, contemplação, como foi no passado. Um tempo que se perdeu e que, para corrigir desvios idólatras que houve já na história da igreja, é verdade, fosse para um outro rumo completamente avesso ao que o Senhor esperava do seu povo. A beleza, é óbvio, nunca substitui a Deus. Os símbolos, os ornamentos, as plantinhas, é óbvio que nada disso substitui a beleza de Deus. Mas a própria Escritura mostra, e eu provo, que Deus nunca desprezou a beleza. Pelo contrário, a instituiu no tabernáculo e depois no templo. O tabernáculo, por exemplo, foi cuidadosamente planejado pelo Senhor. Lá em Êxodo 25 a 31, Deus entrega instruções detalhadas sobre a construção. A Arca da Aliança dá a ele as medidas, a cor, como deveria ser construída, quem ia fazer, madeira de acácia revestida de ouro com querubins sobre o propiciatório. Êxodo 25, 10. O candelabro devia possuir detalhes trabalhados. Ele diz como tinha que ser: as hastes, as suas maçãs, as flores do mesmo material. Êxodo 25, de 31 a 40. As cortinas. Ah, pastor, as cortinas, Deus falou como é que tinha que ser. No tabernáculo, devia possuir cortina, véu, estrutura com orientações específicas. Êxodo 26, 1. Farás o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino. Mas, pastor, será que se eles fizessem de outro material poderia? Pergunta para Nadab e Abiú. Foram levar o fogo estranho, o que foi que aconteceu com eles? Até mesmo as vestes sacerdotais de Arão possuíam beleza e simbolismo. Êxodo 28, 2. Farás vestes sagradas para Arão, para glória e ornamento. Mas no templo, isso permanece. Era a mesma realidade. Em 1 Reis 6 e 7, encontramos a descrição minuciosa de Deus para que construísse o templo da sua habitação no meio do povo de Israel com excelência. Madeira de cedro, ouro, querubins esculpidos, flores abertas, palmeiras, detalhes artísticos. O templo não era só uma exibição humana, era uma expressão de reverência a um Deus que é majestoso, que é belo, que é cuidadoso em sua glória e revelação. A casa de Deus, meus irmãos, precisa apontar para a beleza do nosso Deus, para a beleza do Deus do templo. Eu fico triste, eu confesso a vocês, mas é porque eu sou meio da moda antiga, embora jovem. Fico triste quando vejo igreja caixote, parece posto de saúde, não tem um ornamento, não tem uma beleza, não tem um conjunto de plantas bonito desse aqui que foi feito pela nossa sociedade feminina, não tem um ornamento, uma beleza, uma coisa agradável, coisa oca, feia. O templo do Senhor é lugar de contemplação, sempre foi assim. Por que nós muitas vezes nos deixamos ceder pelas tendências minimalistas? O próprio salmista aqui nos revela essa necessidade. O desejo dele era morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida para contemplar a beleza do Senhor. A casa de Deus precisa apontar para a beleza daquele que é objeto da nossa adoração. E em quarto e último lugar, irmãos, esse texto ainda nos ensina que a casa de Deus é lugar de meditação e reflexão. E meditar no seu templo, ele encerra dizendo: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A presença de Deus é aqui demonstrada por Davi como não apenas um produto da nossa emoção, gera em nós também algo muito importante para a caminhada cristã, que é reflexão.
Se todos os outros pontos anteriores fossem verdadeiros e faltasse este, talvez a nossa experiência não fosse completa. Davi termina dizendo que quer uma coisa, convicção, que quer morar na casa do Senhor, que ele quer contemplar e admirar sua beleza, mas ele quer meditar no seu templo. A igreja é chamada a ser uma comunidade da palavra, o povo da Bíblia. Foi assim que fomos conhecidos durante muito tempo. Hoje, não tanto quanto seria necessário. No seu trabalho, como um crente, na sua família, quantas vezes você é procurado antes do ChatGPT? Antes do Google? Quantas vezes você é procurado para tirar uma dúvida sobre a palavra de Deus? Seus parentes te procuram? Seus parentes te buscam como referência na palavra? A igreja é chamada a ser a comunidade da palavra. Porém, muitas igrejas, muitos cristãos têm substituído a reflexão por uma cultura de estímulos emocionais frequentes e constantes. O culto se torna em muitos ambientes lugar de barulho, fumaça, luzes, frases de efeito e manipulação emocional. Mas os grandes avivamentos da história, meus irmãos, os episódios onde o Senhor derramou do seu Espírito de forma abundante para arrependimento de pecados, para transformação de vidas, selando ali os eleitos que ele comprou com seu precioso sangue, não eram ambientes assim, cercados desses recursos. Eram ambientes de profunda reflexão sobre o pecado, de profunda reflexão sobre a vida cristã, sobre a santidade de Deus, sobre a obra redentora de Cristo. Os irmãos costumavam frequentar os templos durante a semana, encontrando lá um ambiente propício para a oração, para meditar, para pensar sobre a vida diante do Senhor. Muitos dos templos pós-reforma ostentavam nas suas entradas jardins, ambientes de convivência, fora do ambiente aqui litúrgico, um ambiente também de contemplação, mas de reflexão, de meditar na palavra de Deus. A casa de Deus deve ser um lugar onde a alma desacelera diante da eternidade. Quantas vezes nós temos saído dos cultos mais efusivos do que reflexivos? Quantas vezes nós temos ouvido a palavra pensando ser ela diretamente voltada ao nosso irmão e não a mim mesmo? Quantas vezes a falta do interesse pela reflexão, de olhar a palavra pregada durante uma semana inteira que temos, para meditar nela, nos traz também uma espécie de estagnação à fé. Nos faz parar na caminhada, nos faz interromper o progresso do nosso crescimento. Não é, meus irmãos, de apelos, não é de ambientes de manipulação emocional que a igreja vai revelar ao mundo as verdades que podem corrigir as mazelas que o pecado gera na sociedade. Não é. É através da reflexão, da meditação, através da palavra pregada, explicada, ensinada e vivida. E assim a igreja precisa se constituir, como no desejo aqui de Davi, a ser um lugar não só de contemplação, de morada, de certezas e convicções, mas ser um lugar de meditação, lugar de pensamentos elevados. Nós queremos concluir, irmãos, falando de um exemplo muito curioso da história da igreja. Samuel Rutherford. No século XVII, ele servia como pastor na Escócia, em um período marcado por muitos conflitos e ainda estabelecimento da fé reformada. Para quem não sabe, a Escócia é o país, a nação que abrigou o nascedouro do presbiterianismo, com John Knox, e sendo ele aprendiz de Calvino, leva para a Escócia o modelo da igreja governada por anciãos, por presbíteros, tirando a figura da tirania ou do governo absoluto concentrado na mão de um bispo ou do papa, como era o contexto anterior à reforma. E ele servia como pastor na Escócia, nesse momento, de ainda mais incertezas do que seguranças quanto à igreja presbiteriana.
E lá, por permanecer fiel, mesmo com muitas ofertas para que abandonasse o rumo do seu ministério de fidelidade à palavra, foi ele afastado da sua igreja pelas autoridades e enviado para Aberdeen. Humanamente falando, ele tinha perdido a batalha. Tiraram ele da sua igreja, como retaliação pela sua fidelidade ao Senhor e à sua palavra. Ele perde a sua congregação, perde o púlpito, a convivência diária com os irmãos, com o povo que ele aprendeu a amar e a cuidar e a pastorear. E naquele período de isolamento, exilado, Deus começa a realizar a sua obra na vida de Samuel Rutherford. E longe dos olhos da multidão, ele escreve muitas e muitas cartas. E tal qual Paulo, preso, e que teve a oportunidade de, preso em Roma, escrever a maioria do Novo Testamento, as cartas tão preciosas como a carta aos Efésios, a carta a Filemon, as duas cartas escritas a Timóteo, a carta aos Filipenses. Ele escreve cartas que revelam meditações sobre uma fé extraordinária, que não está associada ao momento que nós estamos vivendo, mas pautada no Senhor e em quem Ele é. E posteriormente publicadas, as suas cartas se tornaram livros, representações expressivas da espiritualidade da reforma, encorajando muitos cristãos na sua época. Deus transformou o lugar de dor de Rutherford em um instrumento de bênção para o povo de Deus. Quando Rutherford perdeu a liberdade para pregar publicamente as Sagradas Escrituras, Deus ampliou o alcance da sua voz no silêncio de um exílio. Quando ele perdeu o conforto da congregação que tinha para pastorear, Deus aprofunda a intimidade depositada na vida do seu servo. Quando parecia ele esquecido pelos homens e pela própria igreja, ele estava, na verdade, sendo usado e forjado pelo Senhor. Ele aprendeu que a verdadeira casa de Deus não era dependente das circunstâncias externas, mas da presença de Cristo, que era tudo o que ele precisava. Por isso mesmo, no meio da dificuldade, sua alma encontrou a mesma realidade de Davi, vista no verso 5 e no verso 6 do Salmo 27. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Foi em uma caverna que Elias, depois de ter derrotado os sacerdotes de Baal, encontrou o conforto do Senhor, quando desejava mesmo dar cabo da sua vida. Foi num deserto perdido, fugindo de Faraó, depois de muitos e muitos anos, no ostracismo, que Deus tem um encontro que transforma a vida de Moisés. Foi também na casa de Jessé, longe dos holofotes da grande capital, que Davi é ungido rei de Israel. E em muitos ambientes secretos, na presença do Senhor, seus servos foram capacitados a erguerem os seus olhos e contemplar o Senhor que nos chama, cantando, salmodiando, louvando ao Senhor que nos resgata com poderosa mão. Depois que revela o seu desejo pelo Senhor, nos mostrando essas 4 marcas que vimos aqui sobre a igreja, nós vemos Davi apresentando o motivo dessa segurança. E o motivo dessa segurança, meus irmãos, é que mesmo no meio das mais sensíveis dificuldades que nós haveremos de enfrentar na vida, o Senhor nos guarda de todos os males. A casa do Senhor não é um lugar, guarde isso, a casa do Senhor, diferente do que diz uma certa denominação, que não citarei o nome por motivos éticos, mas que tem como slogan principal, que é falso e herético, pare de sofrer. Mas a igreja não é um lugar onde os problemas desaparecem. A igreja não é um lugar onde os sofrimentos somem na nossa vida, onde as doenças não encontram mais espaço, onde as dúvidas não têm mais lugar no nosso coração. Não é esse o lugar da igreja. A igreja é o lugar onde, mesmo com essas realidades de luta, doença, desemprego, enfermidade e crise e dificuldade, encontramos proteção no meio do caos. Davi sabia e estava, por sinal,
enfrentando adversidades, perseguição de inimigos. Davi sabia que existiriam ainda muitos dias assim. Haveriam inimigos, ameaças, perigos, mas também e principalmente haveria um Deus que não trai a honra do seu próprio nome. Um Deus que poderia escondê-lo na sua presença, o blindando dos ataques dos seus adversários. A imagem de alguém que estava abatido, cercado, ameaçado, num beco sem saída, mas Deus o levantando novamente. É isto que leva Davi a dizer: no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, como um pai que protege o seu filho. Essa é a esperança da igreja. Num mundo marcado pelo medo, num mundo marcado pelos perigos, crises e incertezas, nós podemos saber que a casa do Senhor é lugar de proteção. Que a casa do Senhor, a igreja do Senhor, é lugar de blindagem, é lugar de sossego no recôndito do seu tabernáculo. Porque a igreja sabe que a sua segurança final está no Senhor, que nos leva o coração a louvá-lo. O resultado é esse: cantarei e salmodiarei ao Senhor. A igreja é esse lugar. A igreja é essa casa. O lugar onde o povo se encontra, convicção aqui para caminhar, morada para permanecer, belezas para contemplar o Senhor e a sua glória, verdades para meditar no coração e proteção para cantarmos um novo cântico ao Senhor. Eu pergunto a você nessa noite, uma aplicação final: a casa de Deus te chama hoje para examinar as suas prioridades. O que você tem pedido? O que você tem buscado do Senhor? O que realmente ocupa o primeiro lugar no nosso coração? A casa de Deus, em segundo lugar, nos lembra que a nossa verdadeira morada não é nesse mundo. Somos peregrinos aguardando a presença eterna do Senhor nos céus que Ele tem reservado para aqueles que Ele salvou e escolheu antes da fundação dos séculos. Sim, em terceiro e último lugar, a casa de Deus nos ensina que a proteção divina deve produzir em nós um sentimento de adoração espontânea. Quem é guardado por Deus, como Davi aqui foi, como nós somos em todos os dias, nunca fica sem um motivo para cantar. Quero repetir: quem é guardado pelo Senhor, como Davi foi, como nós também o somos frequentemente, nunca fica sem motivo para louvar, para cantar, para agradecer ao Senhor. A igreja de Cristo é a maior, tem como sua melhor beleza não as suas paredes, mas a presença daquele que prometeu habitar no meio do seu povo. Deus está aqui. Que possamos, meus irmãos e minhas irmãs, lembrar que é na presença do Senhor, na casa do Senhor, na igreja que Ele estabeleceu para caminharmos e servirmos, que encontramos estas realidades de forma libertadora e não apenas ocasional. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Nosso grupo de louvor vai tomar posse para cantarmos um cântico final de encerramento do nosso culto de hoje. E em seguida, queria que o microfone fosse levado ao